Olá, nesse vídeo nós vamos então introduzir os conceitos e algumas concepções da programação em si. Então, conceitos preliminares, tudo que você faz durante o dia está ligado de alguma forma à lógica, alguma lógica. Por exemplo, ligar a luz quando você vai entrar no cômodo escuro, você utilizar um guarda-chuva quando está chovendo, você usar um agasalho quando está frio. Então, sempre tem um fundo lógico ali nas ações que você executa no seu dia a dia. Em programação, tudo que você faz também deve estar baseado em raciocínio lógico. E o principal objetivo da lógica de programação é fazer você pensar de forma racional. Isso vai permitir que os problemas sejam solucionados de uma melhor forma e de acordo com o contexto em que se encontram. Então, por exemplo, a atividade de sair da sua casa e ir para o mercado, tá? Olhando este contexto aqui que nós temos nessa imagem. Digamos que eu tenha que fazer uma compra no mercado e retornar para minha casa. Eu posso, se eu estou com pressa, digamos assim, né? Eu tenho pressa em executar essa atividade, eu vou sair da minha casa aqui, traçar uma linha reta entre o mercado e a minha casa, né? Olho para a esquerda, para a direita, para atravessar a rua, atravesso, vou no mercado, faço as compras que eu tenho que fazer. No retorno, faço a mesma coisa para atravessar a rua. Olho para a esquerda, olho para a direita, traço uma linha reta entre onde eu estou e minha casa e atravesso, certo? Cheguei em casa com as compras. Num outro contexto, eu posso querer um pouquinho mais de segurança nessa atividade. Então, eu faria de uma forma diferente ela. Eu saio da minha casa, vou até a esquina, aonde teria a faixa de pedestres, olho para a esquerda, olho para a direita, não tendo carro, eu atravesso. Volto na quadra aqui, até a metade onde está o mercado, né? Entro, faço as compras, depois retorno aqui até a esquina novamente, né? Atravesso na faixa, olhando para a esquerda, para a direita primeiro, certo? E aí volto na quadra aqui até onde está a minha casa. Nesse segundo caso, eu tenho que andar um pouco mais até chegar à esquina para fazer a travessia na faixa, porém, eu tenho um pouco mais de segurança para fazer esse trajeto. Uma terceira variante seria se, por exemplo, tivesse um semáforo aqui nessa esquina. Eu poderia fazer a mesma atividade aqui de ir até a esquina, esperar o semáforo, por exemplo, ou verificar a esquerda e direita, ir para o mercado e fazer depois o trajeto voltando. Então, são 3 formas diferentes para a gente executar a mesma atividade, que é fazer as compras e retornar para casa. Uma vai ali dar ênfase na segurança e a outra forma vai dar ênfase ali na agilidade com que eu executo essa tarefa. Então, em programação, a gente também precisa escolher a melhor forma de solucionar problemas. E essa forma, essa maneira ideal de solucionar problemas é algo relativo ao contexto em que a gente está trabalhando. Então, vai depender desse contexto para a gente tomar diversas ações. Às vezes, precisamos de muita segurança e, para isso, podemos abrir mão da performance, ou seja, abrir mão da velocidade com que é executado essa atividade. Outras vezes, precisamos executar uma rotina o mais rápido possível, ou seja, fazer aquela atividade de forma mais rápida possível.
mesmo que isso reduza a segurança em relação a essa atividade, né, em relação ao sistema. A lógica de programação, a gente pode dizer que é a mesma coisa que a teoria da programação. Vocês vão entender isso logo mais. Então, em lógica, você aprende aquilo que poderá fazer com qualquer linguagem de programação. Tá? A lógica ela vai ensinar a programar em uma linguagem natural de fácil entendimento. Tá? É mais parecido ali com... Você pode raciocinar no português mesmo, né? Colocando ali, mapeando quais são as atividades, as instruções que você vai executar ali de forma ordenada. Em lógica, você não precisa se preocupar em decorar comandos ficando livre para raciocinar. Saber lógica é requisito básico para aprender a programar. Um programador que não sabe lógica, ele não é programador, pois não sabe criar as rotinas de um sistema sozinho. Começar a desenvolver sem lógica é inversão de papéis, como tentar construir uma casa começando pelo telhado. Não é impossível a gente fazer isso, mas o gasto e o tempo perdido são os maiores do que quando a tarefa é executada na ordem adequada. O que se aprende em lógica de programação? Bom, basicamente você vai aprender a criar algoritmos. Mas o que é um algoritmo? Uma receita de bolo, por exemplo, é um algoritmo. Se todos os passos forem seguidos, você terá um bolo gostoso no final. Então, quando você tem lá a lista de ingredientes, mais a quantidade, definição de quantidade, de ordem, de como manipular os ingredientes, né? Tudo descrito ali em passo a passo, em instruções. No final, você seguindo todas elas, você vai ter o seu bolo. Um algoritmo, ele nada mais é que uma sequência de passos que, ao ser executado, vai solucionar um problema ou executar uma tarefa. Assim como a tarefa de executar a receita, né, fazer um bolo, como o exemplo que foi dado. Então, por que é importante construir um algoritmo? A gente pode representar mais fielmente o raciocínio envolvido na lógica de programação. Então, aqueles passo a passo, aquelas instruções, vocês vão aprender a organizar de forma a gerar um algoritmo e aí entendê-lo. Né? Abstração de detalhes computacionais que podem ser acrescentados mais tarde. Por exemplo, quando na receita de bolo, 180 graus, né? Aqueça o forno 180 graus. Essa é uma informação. No entanto, cada forno em suas casas vão ter uma forma de ligar diferente, né? De configurar esse 180 graus de forma diferente. Na programação, por exemplo, como armazena uma informação é diferente em cada linguagem. Só que a gente consegue abstrair, falar, guarde essa informação, né? E aí você vai se preocupar com os detalhes computacionais quando for utilizar a linguagem para dizer como vai representar essa instrução de guardar a informação. Uma solução algorítmica concebida pode ser traduzida para qualquer linguagem de programação. Então, vocês conseguem utilizar tanto C, C++, Java, Python, qualquer outra linguagem, mesmo que você não saiba ela previamente, olhando como é que é a sintaxe da linguagem ali, você consegue pegar um algoritmo pronto e traduzir para aquela linguagem, se você entende lógica de programação. Isso aconteceu quando a gente aprende programação na faculdade, nós aprendemos
uma, duas, três linguagens no máximo. Outras tantas a gente aprende trabalhando sozinho. Então, uma vez que você entende bem da lógica, você consegue programar em qualquer linguagem. Exemplo de algoritmo da troca de lâmpada. Então, nós temos aqui o algoritmo 1.1 da troca de lâmpada. O que ele faz? Pegar uma escada, posicionar a escada embaixo da lâmpada, buscar uma lâmpada nova, subir na escada, retirar a lâmpada velha, colocar a lâmpada nova. Bom, nós temos o algoritmo de troca com teste. Vamos ver qual a diferença para o anterior. Pegar uma escada, posicionar a escada embaixo da lâmpada, até aqui é igual. Buscar uma lâmpada nova, também é igual. Aqui mudou. Acionar o interruptor. Se a lâmpada não acender, então subir na escada, retirar a lâmpada velha, colocar a lâmpada nova. Tem como melhorar? É um algoritmo de troca de lâmpada. Se a gente for analisar bem, né, aqui no primeiro algoritmo, a gente está fazendo a troca de lâmpada sem nem mesmo testar se a lâmpada funciona ou não. Então, eu poderia estar trocando uma lâmpada boa aqui por outra boa, né? Nem fiz o teste se estava funcionando ou não. Então, aqui, esse algoritmo aqui, ele é mais rápido que esse, porque se a lâmpada estiver mesmo ruim, ele já pega e troca, nem faz teste. No entanto, a performance, no que a gente diria ali, de economia, economia da lâmpada mesmo, né? De itens ali, ele não está fazendo. No algoritmo 2, ele testa, né? Ele está testando se a lâmpada funciona ou não. Mas não daria para a gente melhorar esse algoritmo? Bom, eu entendo que se eu fizer o teste se a lâmpada funciona ou não, antes mesmo de pegar a escada, eu não precisaria ter esse trabalho de pegar a escada se a lâmpada estiver funcionando. Não é verdade? Então, nós temos aqui uma sequência de instruções, de passos que a gente adicionando ali, trocando a ordem dos testes aqui, verificando se a lâmpada acende ou não, muda todo as outras instruções, o que eu vou fazer ou não. Né? Eu posso não ter retrabalho, trabalho extra aqui, se estiver funcionando. Então, essa é a ideia do algoritmo, a gente organizar as ideias, né, de como nós vamos implementar, né, para executar uma atividade, uma tarefa. No caso aqui, a troca de lâmpada. Como que isso vai te ajudar em programação? Um programa de computador também é uma sequência de passos que, ao ser executado, irá solucionar um problema ou executar uma tarefa qualquer. Mas a diferença de programa para algoritmo é que programa, né, o programa pode ser um algoritmo, mas ele também pode ser a combinação de vários algoritmos. Um programa não executa só uma tarefa ou uma atividade. Por exemplo, o editor de texto, né? Ele tem vários tópicos de formatação. Cada parte da formatação ali seria um algoritmo diferente, né? A ação das funcionalidades ali. A mesma coisa que o AutoCAD, né? Ele tem todas as opções ali dele, seria um algoritmo implementado ali, que todos juntos formam um programa. Tá? Bom, mas se um programa é um ou mais algoritmos juntos, né? Então,
Isso quer dizer que um algoritmo é a mesma coisa que um programa de computador. Resumindo, se você aprende lógica, você aprende a programar. Para desenvolver um programa, você precisa primeiro saber o que precisa ser feito e depois saber como isso será feito, né? A lógica ela trata do primeiro estágio, ou seja, o que precisa ser feito, planejar tudo que o sistema precisa executar, e depois que você já sabe qual é a lógica, você vai aprender como escrever a sua lógica com uma linguagem de programação qualquer, tá? Vamos executar muito isso nas nossas aulas, mas muitas vezes nós vamos ver o que fazer e em seguida ver o como fazer, né, um determinado algoritmo.